Meu Deus, o fim do ano tá chegando e as festas e as comemorações. E agora o que eu faço? Oiê, eu sou Laís Sperry, nutricionista, e hoje eu vim aqui para falar com você sobre um assunto muito recorrente aqui no consultório, a alimentação nas festas do final do ano. Mesmo que o ano todo vocês tenham cuidado da alimentação, tenham feito acompanhamento com a Nutri, tenham se cuidado por si só em casa, sempre vai chegar essa época do ano e eu vou receber essa pergunta. Eu vou ajudar vocês a se organizarem melhor nessa época do final do ano. E antes de começar a conversar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque no próximo ano vem muita coisa boa por aí. Vamos lá então. No final de ano é muito comum que a gente se sinta cheio de emoções. Então, às vezes, ao entrar em contato com os familiares, ao entrar em contato com pessoas que a gente não vê faz tempo, ou simplesmente de sair da nossa rotina, de ter ali um periodinho de férias, a gente fica muito cheio de emoções. E às vezes pode ser um pouco estressante, a gente pode ficar um pouco ansioso. E eu sei que muitos de vocês descontam isso na comida. Então, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? A primeira coisa é sempre perceber esse sentimento. O que a gente não consegue identificar, a gente não consegue consertar. Então, o primeiro passo é sempre perceber. Desde que tu acorda de manhã, ou seja, um período da tarde, mais pro fim da noite, se tu percebe, opa, eu tô me sentindo um pouco fora do meu padrão, eu tô me sentindo um pouco mais agitado, tô me sentindo um pouco mais ansioso, eu tô um pouco triste, enfim, qualquer que seja a sensação, a emoção que você esteja sentindo, vamos notá-la primeiro. Dependendo dessa sensação, a gente vai ter que ver o que é melhor para você nesse momento. Então isso vale tanto nas ocasiões em que a gente tem uma alimentação, a gente tem a comida junto da gente, quanto para situações que a gente só tá se sentindo um pouquinho diferente. Então, a gente vai tentar achar alguma atividade, alguma coisa que te ajude a aliviar essas sensações. Quando a gente está estressado, está ansioso, coisas que geralmente se juntam no final do ano, tem técnicas que nos ajudam a acalmar. Então, desde sair, dar uma volta, uma caminhada leve, olhar a natureza, dependendo do lugar que você esteja, fazer uma meditação, principalmente a meditação mindfulness é uma meditação muito legal, ajuda bastante, ajuda a acalmar, ajuda a gente a prestar atenção em outra coisa. Agora, chegou o momento que você não conseguiu aliviar com essas outras situações, ou não deu tempo, você está num lugar que não consegue, e eu vou precisar me alimentar agora. E eu senti que eu estou um pouquinho nervoso em relação a isso. O que você pode fazer? Então, o primeiro passo é sempre buscar se acalmar. Então, você pode fazer isso através de respirações profundas, Então, antes de se alimentar, antes de iniciar a refeição, antes de sentar na mesa, você faz lá uma técnica de respirações profundas e aí você pode se alimentar. Ou então também, se você ainda continua muito eufórico, muito ansioso, também pode tomar um copo de água, Isso a gente não recomenda que faça logo em cima da refeição, mas dando uns 15 minutinhos, mas que você tome esses golinhos de água, dê o tempo para o teu corpo sentar essa água no estômago e absorver um pouquinho, e aí com mais calma se alimentar. Além disso, uma coisa legal de perceber é na hora de se servir, ao invés de servir o prato inteiro, como de costume você se serviria, serve uma porção um pouco menor. Aguarda aquele tempo, come devagar, fazendo as pausas, descansando os talheres. E aí assim que você der o tempo entre um prato e outro, você percebe, preciso me servir novamente? Ou posso esperar mais um pouquinho? Ou não preciso mais me servir novamente? Então, é mais dar esse tempo que o teu corpo precisa, não tirar isso do automático, Então, tornar cada coisa que você for fazer em alguma coisa consciente, Tornar uma atividade de forma consciente, não deixar as emoções tomarem conta do teu comportamento. A segunda parte que eu sempre recomendo é a tal de fazer escolhas inteligentes. Eu não sou muito fã do termo redução de danos, mas ela se encaixaria um pouquinho aqui sim. Então, quando a gente pensa em consumo de alimentos, a gente provavelmente vai ter um objetivo, seja aí por saúde, seja por estética. Então, por exemplo, na ceia do Natal, a gente geralmente tem uma mesa recheada de coisas diferentes, tem uma mesa de doces ou tem algum prato especial que foi preparado, tem as bebidas, às vezes as bebidas alcoólicas. É muita coisa no nosso campo de visão, fora todo o resto que está acontecendo ao redor da gente. Então, o que a gente pode se preparar ali? Na hora de montar o prato, como eu já comentei, fazer um pratinho menor, uma porção menor e depois se servir novamente.
E na questão dos doces ou do álcool, eu geralmente aconselharia escolher um. Então, eu prefiro comer um docinho ou eu prefiro beber o meu álcool, né? Então, o que que acontece? Geralmente esses dois grupos alimentares, vou dizer assim, não que o álcool se encaixe bem num grupo alimentar, mas vamos botar desse jeito por enquanto. Eles vão ser alimentos que a gente tende a consumir com mais voracidade, né? Então a gente tem que consumir em maior quantidade e de forma menos consciente, né? Então o doce porque a gente geralmente come, está fazendo alguma outra coisa, ou come muito rápido, e o álcool porque é uma coisa que a gente faz de forma repetida. Toma um drink, às vezes já vai lá, toma outro, tá com a taça um pouquinho mais vazia, já enche de novo a taça, e são comportamentos mais repetitivos. Então, como são duas coisas bem importantes, tanto em caloria quanto em ações que ele tem dentro do nosso organismo, eu geralmente preferiria separar e escolher ou um ou outro. Ou ainda reduzir as quantidades dos dois e consumir os dois. E essa mesma escolha você pode fazer em outros momentos do teu dia, né? Não precisa ser só na ceia do Natal, mas entrar em consenso com os teus objetivos e os combinados que tu pode fazer. Então eu prefiro isso ou prefiro isso. O que que eu posso trocar, o que que eu posso consumir em menor quantidade para que o outro consiga consumir maior quantidade, mas sempre um equilíbrio. Quando eu falo maior quantidade e menor quantidade, é pensando sempre no equilíbrio. Outra coisa que é super pertinente, independente do momento do ano, é caprichar nas fibras no café da manhã e no almoço. Por quê? A gente tá ali fora do nosso hábito de vida, provavelmente tá comendo um pouquinho mais fora, tá esticando meio sono, fazendo atividades que não tá acostumado a fazer, enfim, a rotina sai toda fora. E às vezes, nosso consumo de água, nosso consumo de fibras cai bastante, e aí o nosso corpo vai se perdendo. Então, o que eu indico sempre? Capricha no café da manhã, com bastante frutas, bastante cor. No almoço também faz um pratão, metade daquele prato cheio de saladas, podem ser verduras cozidas, cruas, legumes refogados, folhas. No café da manhã pode ser um mix de frutas picadinhas, misturado com um iogurte, com algum farelo, alguma sementinha em cima, uma batida, da forma que você preferir em qualquer dessas refeições, mas desde que elas existam. Então ali dentro desses alimentos que vão estar as frutas, as saladas, as fibras, a gente não tem só fibras, né? A gente tem nutrientes muito importantes para a manutenção do nosso corpo. Então, ainda mais nesses momentos a gente precisa desse auxílio desses alimentos. E o quarto item, então, é a água. Eu já dei uma pinceladinha aqui para vocês. Quando a gente sai da rotina, o nosso consumo de água diminui, mas pensando em tudo que a gente mantém na nossa rotina, a água ela é sempre necessária. Então, por isso, cuidem mais ainda da hidratação de vocês. E não tem nada no mundo que substitua a água. Você pode usar ela, normal ou com gás, quer fazer água saborizada, colocar frutas picadas, colocar um chazinho ali junto, mas desde que essa água esteja na tua rotina, né? Coloca ali um horário, estabelece um horário ali, de manhã ao acordar eu vou tomar um copo de água cheio. Antes do almoço vou tomar um copo de água. Meio da tarde vou tomar um copo de água. Coloca meio que esse compromisso contigo mesmo de manter, digamos, 2 copos por turno do dia, ou então uma garrafinha, né? Essa questão da quantidade, você pode combinar contigo mesmo, combinar com o teu profissional da saúde, fazer o cálculo pelo teu peso, enfim. Mas o importante é que a água esteja presente nesse momento do teu dia e para sempre, né? Essas foram as minhas dicas, então, para esse momento tão especial e tão aguardado, que é o nosso final de ano, a nossa celebração, nosso encontro com as famílias, mas para que vocês consigam aproveitar de forma melhor, aproveitar com mais consciência, com mais leveza e de forma mais prazerosa. E eu espero que vocês levem essas dicas para toda a vida de vocês. Muito obrigada e um bom final de ano!